Boa tarde, amigos do agronegócio. Estamos aí na semana da Expo Inter. Sou Diogo Moreira, da Agrodex Consultoria e Negócios, da Moreira Imóveis Rurais. Falamos em nome aí do nosso agronegócio brasileiro. Estamos aqui no Rio Grande do Sul com uma chuvinha abençoada na nossa região. Estamos aí esperando os nossos parceiros para esta live de aproximadamente 60 minutos, uma horinha para nós trocarmos uma ideia sobre educação, ao qual então vamos debater aí o tema dos investimentos no agro de proteção, de mercado futuro, tudo que envolve aí rentabilizar mais a sua safra, senhor produtor. Está chegando aí nosso amigo Marcelo e o Matheus. Estaremos aqui conosco interagindo. Tudo certo aí? Vamos lá e se organizando aí nos equipamentos que eu vou conduzindo aqui com o pessoal. Agradecer a presença de todos aí, já que estão chegando. Nós vamos colocar aqui o comentário no tema da live. E o pessoal pode ir colocando algumas perguntas nos comentários também. E aí pode haver aí a participação no debate. Diogo, está nos ouvindo? Sim, estou te ouvindo, só tá daí, coloca na vertical o celular, por favor, ele tá na... Aí, fechou, aí tá show de bola. Beleza. Aí, tá tudo certo. A gente Estamos com o tema. O pessoal está conduzindo ali, a live vai ficar gravada para a posterior checagem do nosso debate. O grande propósito, né, Marcelo e Matheus, enquanto vocês vão organizando aí as imagens, nós vamos tratar de alguns dados, pessoal, alguns gráficos que nos mostram aí toda a realidade do agro nesse cenário bastante competitivo, onde que os produtores rurais brasileiros são altamente produtivos, têm uma performance extraordinária e está chegando a nossa vez, né, Marcelo, Matheus, de buscarmos aí novas possibilidades para colocarmos esses produtores rurais num patamar mais avançado ainda na questão da renda. Então, essa rentabilidade da sua gestão, do seu negócio, da sua produção, da sua produtividade, é muito importante, então, que isso chegue até o produtor rural. Como os mecanismos que já existem hoje, que vamos tratar aqui, não é nada novo, nada diferente, porém, às vezes, o acesso ele fica limitado a poucas empresas, poucos produtores, e o termo educação é justamente esse. A nossa missão aqui é disponibilizar educação. E o tema vai ser, então, relacionado a soluções financeiras agro. Com esse objetivo de nós levarmos essa informação aos produtores rurais, o pessoal que está aí participando da Expo Inter, a gente vem acompanhando aqui também, de Carazinho, estamos com vários contatos, sempre participamos das feiras, Expo Inter, Expo Direto, em nome da nossa empresa. Tem clientes nossos protocolando pedidos nos bancos lá essa semana, visualizando projetos de futuro. Então, a hora é agora, não é ontem e nem amanhã. Nós precisamos avançar todos os dias no agronegócio e, me apresentando rapidamente, o pessoal conseguiu se posicionar ali, né? Tá bem tranquilo agora para nós debater com o pessoal. Então, eu sou o Diogo Moreira, a gente está sediado na região de Carazinho, atuamos na região norte inteira aqui com clientes, pessoa jurídica, pessoa física, produtores rurais, empresas, e também atuamos no mercado de projetos, captação de crédito, gestão de negócios, gestão financeira da propriedade rural das empresas, com os nossos imóveis rurais também, nossa corretora Moreira Imóveis, trabalho com agrocoach, mentoria financeira e negócios, sou professor universitário da UBRA Carazinho, ao qual tenho um carinho muito grande, está fechando praticamente 10 anos aí de experiência nessa área, com os nossos passando por mim aí, por mais de 2.000 alunos. Então, gostei muito desse nosso tema, Marcelo e Matheus, sobre educação. Então, é também isso que nós queremos trazer para o nosso público rural, em específico, ao Invest, que é a empresa que eles representam, também com a parceria que eles também representam a Riva e com a XP Investimentos. Nós traremos a vocês aqui um esboço estratégico de operações atuais para a proteção do produtor rural, da sua safra, da sua commodity que ele comercializa hoje, em especial na nossa região bastante
soja, milho, alguma coisa de trigo no inverno. Teremos o público aí também na questão da pecuária. Então, o pessoal vai conduzir conosco. Eu sou a visão do produtor rural, né, Marcelo e Matheus? Eu vou fazer as perguntinhas difíceis, aquelas, e a equipe vai estar nos trazendo aí, pessoal, justamente esse ponto real do que de fato é risco, o que é segurança, o que é rentabilizar mais o seu negócio, pensando em sustentabilidade, pensando nas questões sociais, ambientais e econômicas. Então, levo a palavra a vocês aí com muito carinho. Vamos iniciando então. Oi, vocês estão me ouvindo? Está nos ouvindo? Sim, tá bem legal o áudio aí, bem tranquilo. Tá tranquilo? Beleza. Tranquilo. Diogo, eu agradeço aí você pela parceria, né? A gente está fazendo essa live, compartilhar um pouco de conhecimento, mostrar o que realmente nós fazemos, né? E, de uma certa forma, promover cada vez mais a cultura dos investimentos, disseminando não só o investimento para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica como um todo, né? Bom, vou apresentar nosso corpo técnico, nossa abordagem institucional, e logo mais a gente vai focar um pouco mais no segmento do agro, né? Só para confirmar, o som tá bom? Tá dando para ouvir? Tranquilo? Estamos ouvindo, pode tocar ficha. Beleza. Bom, pessoal, me chamo Marcelo, sou sócio da Riva Investimentos, maior escritório de Minas Gerais, credenciado a XP Corretora de Investimentos do Brasil. Acredito que todo mundo já ouviu falar o que é a XP Investimentos, né? Corretora de valores imobiliários que a gente tem no nosso mercado financeiro. E logo ao meu lado aqui está o Matheus, que é o nosso head de renda variável aqui do sul de Minas, toca a parte de commodity também, e a gente está em busca de expansão e entendendo cada vez mais a necessidade do nosso cliente, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Quer se apresentar um pouquinho? Bom, pessoal, Matheus, o Marcelo já me apresentou. Hoje eu sou líder aqui no sul de Minas, tanto na questão tanto da nossa mesa de renda variável, quanto da nossa mesa de commodities. Então, qual que é o nosso intuito também em relação às mesas? É uma especialização mesmo. Eu fico por conta 100% do mercado de renda variável, principalmente do setor de commodities também. Então, assim, a gente consegue dar um suporte muito mais rápido e sempre identificando oportunidades no mercado que possam ocorrer nesse mercado tão dinâmico. Perfeito. Pessoal, nessa abordagem nossa, eu vou apresentar um pouco mais do que é a Riva Investimentos, o que nós fazemos, né? Nossos corpos técnicos que nós temos hoje e também falar para vocês o quão estamos grandes hoje, crescendo e cada vez mais crescendo, né? Bom, primeiramente, eu sou assessor de investimentos, eu sou sócio da Riva Investimentos, maior escritório de Minas Gerais, credenciado a XP Corretora, tá? Só para vocês entenderem, a XP hoje ela possui braços que são escritórios especializados em investimentos, buscando entender cada vez mais o que o cliente busca, né? Os objetivos dele, para não investir via talvez grandes bancos, mas buscando investimentos, oportunidades de rentabilizar um patrimônio, de diversificar uma carteira de investimentos, tá? Bom, nós possuímos nossa matriz em Belo Horizonte hoje, mas nós temos uma expansão grande. Começamos ali nossa expansão através do nosso sul de Minas Gerais. Nós temos escritórios em Varginha, Pouso Alegre e Itajubá. E não só pensando em Minas Gerais, né? A gente tem Contagem ali do lado de Belo Horizonte também, que é uma estrutura física, mas nós estamos no estado de São Paulo também, né? Nós possuímos estrutura física ali em São Paulo, capital, interior de São Paulo, Campinas e São José dos Campos. E estamos cada vez mais crescendo. Não existe fronteiras para a gente atender os nossos clientes, e sim enxergar a necessidade e, de alguma forma, entender o que ele busca, né? Quando a XP Investimentos nasceu com esse intuito de levar cada vez mais a educação financeira para os investidores, para o mercado brasileiro, nós surgimos também. Surgimento ali mais ou menos em final de 2014, começo de 2015, e tentamos, de uma certa forma, promover cada vez mais esse tipo de contato com o cliente fácil, né? A figura de um assessor de investimento ao lado do cliente para entender quais são as suas necessidades. Só que com o desenvolvimento, com o crescimento da Riva Investimentos, o que nós percebemos, né?
O nosso cliente buscava algo mais, ele procurava não só investir talvez através de renda fixa, mas ele queria retornos maiores através do mercado de renda variável, fundo imobiliário, previdência privada, enfim. Então, nós tentamos e estamos cada vez mais conseguindo fazer isso muito bem feito, expandir a Riva no sentido de ter corpos técnicos e um time de back-office muito robusto, né? Nós temos hoje uma mesa estruturada de renda variável que cuida da parte de ações, mercado de bolsa e também o mercado de commodity como um todo. Temos um corpo técnico olhando para somente renda fixa, para você ter ganhos acima de Selic, acima de poupança e tentando buscar ter um ganho real cada vez maior, né? E não só isso, mas temos também um corporate, né? Um time robusto olhando para a pessoa jurídica, né? Hoje a XP trabalha com uma infinidade de produtos e que trazem mais benefícios para os clientes e para as empresas, os grandes empresários, né? Hoje a gente consegue trabalhar com câmbio, com taxas muito mais atrativas que no mercado talvez de banco. Conseguimos também fazer otimização de fluxo de caixa, capital de giro, antecipação de recebíveis, um crédito colateralizado, crédito com taxas mais acessíveis que a gente tem e taxas mais baratas do mercado. E com uma garantia aí rendendo a alocação internacional. É muito interessante esse mercado porque a gente faz uma reunião com o cliente, a gente fideliza ele e ele torna cliente não a curto prazo, mas a médio e longo prazo também. Então, nossos clientes gostam do nosso trabalho e estamos somente crescendo, né? Essa parceria com a Agrodex nos trouxe muitos benefícios também, né? E eu acredito que a Agrodex também está olhando para isso como um benefício muito bom, porque nós trabalhamos aqui no sul de Minas com grandes produtores rurais, né? Produtores que trabalham com café, principalmente, com milho, com soja, alguns com trigo, né? E tenta, de uma certa forma, proteger esse tipo de empreendimento que eles têm, um tipo de safra, e cada vez mais buscando uma proteção, buscando um hedge, buscando ganhar mais, e isso através também do mercado financeiro. Então, a gente olha isso como um benefício porque a XP está cada vez mais próximo ao cliente, né? Ao produtor e ao agro em si, que sustenta muitas das vezes o nosso PIB brasileiro, né? Então, assim, eu quero deixar essa abordagem mais sucinta, mais rápida, e vou deixar as palavras com o Matheus para ele falar, dessa abordagem de o que nós podemos fazer para otimizar uma safra, para rentabilizar a sua safra no antes, no pós ali e também no meio do caminho, para, de uma certa forma, o produtor ele ficar protegido, ele ter uma rentabilidade maior e cada vez mais procurar novos mercados para ter um certo benefício, tá? Perfeito. Vamos lá, pessoal. A mesa de renda variável, a gente está aqui justamente para a gente poder estruturar operações que tragam sentido para o produtor. Hoje, não sei se está conseguindo para ver aqui no quadro, mas qual que é a principal expectativa do produtor hoje? Primeiro, ele proteger a sua lavoura, a sua produção contra uma queda de preço. Então, o produtor ele quer se proteger primeiro e saber que ele vai conseguir vender a sua produção com um preço bom também. Só que, para ele poder fazer isso, ele vai ter que fazer uma trava de preço no mercado a termo, na entrega futura. Aí vem o segundo medo do produtor. Quando ele for travar o preço dele, qual que vai ser o preço real lá no futuro na entrega? Será que vai subir ou será que vai cair? Porque se cair, beleza, ele está travado na compra, na venda física, na cooperativa ou na trade que ele tem em relacionamento. Mas se subir, será que ele vai deixar de ganhar esse valor ali na frente? Então, assim, esse é o segundo maior medo do produtor. Então, a gente vem justamente para a gente poder preencher essas lacunas e poder dar mais produto e dar mais assistência ao produtor para ele poder ficar mais tranquilo e poder trabalhar mais resguardado. Aí, o segundo tema que a gente quer trazer para vocês quais são as opções que existem hoje no mercado de commodity. Primeiro, o mercado a termo, como eu já falei, a entrega física para as cooperativas e para as trades.
E essa estrutura ela é muito boa porque ela gera um relacionamento com as cooperativas e com as trades, e isso te dá um lastro no seu mercado. O segundo instrumento é o contrato futuro na Bolsa de Valores, mas a gente vê que os produtores eles não têm uma adesão muito grande a esse produto. Por quê? Porque esse produto ele exige margem de garantia e ajuste diário. Então, o produtor ele não sabe muito bem quanto que ele vai ganhar ou quanto ele vai perder nesse produto, porque ele tem oscilações diárias e às vezes você pode sair com uma perda muito grande ou com um ganho também muito grande. E a terceira opção, que é a que a gente trabalha e a gente está desenvolvendo bastante aqui no sul de Minas, é os derivativos. São as travas de altas e as travas de baixa, usando opções, call e put. E por que essa operação ela é muito boa? Por quê? Ela é flexível, a gente pode desenhar ela na realidade do produtor, já vou explicar como é que a gente pode desenhar essas operações. Ela não exige margeamento e nem ajuste diário. O que ela exige? Ela exige um pagamento de um prêmio, que se o mercado andar na direção da sua operação, esse prêmio vai engordar. E caso ela não ande na direção da sua operação, esse prêmio ele vai virar pó. Só que é um seguro que você pagou. Então, vou dar um exemplo. Hoje, o produtor... hoje não, ano passado, vamos pegar no retrospecto. Todo mundo que travou aqui na nossa região, eu não sei se o fator de base de vocês é igual ou diferente, mas eu vou dar os preços daqui. Ano passado tinha um produtor travando café a 600, 650 reais. Esse ano já está 1.100. Então, assim, todo esse valor o produtor deixa de ganhar, concorda? Agora, e se ele tivesse feito uma trava tivesse feito a trava na cooperativa a 600, 650 reais e tivesse feito uma trava de 700 a 1.000 reais? Ele teria ganho todo o potencial da operação, pagando o prêmio no início e a operação tinha se desenvolvido nesse processo. Na soja não foi diferente. Na soja o pessoal travou a 70, 75 reais, a soja subiu a 173, 175. Do milho também não foi diferente. Então, assim, essa é uma forma da gente também trazer uma proteção para o produtor. Vou dar o exemplo do café hoje. Hoje o café está 1.100, 1.150 para a entrega de setembro de 22. Tem produtor nos falando que pode chegar a 1.400, 1.500, 1.600 reais. Por quê? Ano passado já deu uma seca, que já deu uma quebra na produção desse ano. Já teve uma geada aqui na nossa região que foi extremamente severa e está tendo outra seca. Então, assim, isso está afetando toda a produção do ano que vem. Então, os produtores não estão vendo, não estão conseguindo travar o seu café para setembro de 22 num preço acima de 1.100, 1.200 reais, dependendo da região, mas eles acham que vão chegar em 1.500, 1.600 reais. Então, a gente pode fazer uma trava de 1.200 até 1.500, 1.600, de acordo com a expectativa do produtor. Então, isso é muito bom, porque isso dá uma tranquilidade do produtor ter uma relação com a cooperativa, através da venda futura da entrega física, e a gente consegue vender essa trava de alta através de opções que dá a ele o ganho entre o preço que ele travou na cooperativa até a expectativa que ele acha que pode chegar. Isso aí a gente pode usar em milho, a gente pode usar em milho, em soja, a gente pode usar em boi gordo, a gente pode usar em farinha de soja e em produtos. Então, assim, essa é uma forma da gente poder trabalhar bem o produtor e se nesse meio do caminho a commodity atingir o preço máximo, atingir o preço que o produtor acha ideal, a gente pode liquidar isso antecipadamente. Ok. Aproveitando um gancho, só na sequência, Matheus, o nosso público é bastante específico do rural. Sim. E acaba que dentro da metodologia, que é a forma de negócio que cada um de nós e dos próprios
produtores, o público envolvido e seus filhos, sucessores, as empresas que também participam da cadeia produtiva, a gente chama de um modelo de negócio tradicional, onde que temos aí em várias regiões grandes corporações, como cerealistas, cooperativas, revendas de insumos e máquinas que também recebem grãos, e acaba que esse modelo de negócio se mantendo tradicional, fazendo esse ciclo, né, de uma forma onde você compra muitas vezes os insumos num determinado local, aí você também entrega a produção ali, você capta uma assistência técnica nessa mesma empresa, enfim. Então, é um modelo confortável de negócio. Porém, o que está faltando, enquanto daí um consultor, que é a nossa área de verificação, estamos aqui com isso também, com esse objetivo de, enquanto parceiros, de levar essa educação às pessoas, aos gestores, aos proprietários rurais, os envolvidos que tomam decisão, aonde que nós precisamos estilizar o nosso modelo de negócio. E aí, o que está faltando? A gestão comercial. Então, se nós deixarmos, exemplo bem prático para nós falarmos a linguagem do gaúcho aqui, né? Então, o produtor rural vai lá, planta, colhe aquele produto que é o, vamos dizer assim, é o ouro branco dele, né? O soja, por exemplo. Ouro branco é o leite, no caso, né? O soja é o nosso ouro dourado mesmo, né? Em forma de grão. Então, ele precisa cuidar um pouco melhor dessa gestão comercial. Se nós delegarmos isso para terceiros que estão cuidando de outras coisas e tem outros negócios a priorizar, tende a rentabilidade não ser a melhor. O que eu quero dizer com isso? Que se você deixar para um terceiro comercializar por você sempre e ficar na escuta do mercado, da média do mercado, não vai ser a melhor rentabilidade que você vai ter. Por exemplo, tudo que é mais confortável, maior é o preço. É ou não é? Então, se eu quero um dinheiro amanhã, né, lá no bancão, eu vou lá e saco. Cheque especial, por exemplo, população brasileira. Quanto é que vai custar? 10% ao mês. Rápido, prático e extremamente caro. Então, trazendo essa analogia, tudo que é rápido, fácil e confortável, o preço é maior. Então, eu quero que os produtores rurais reflitam que a gestão comercial deve ser com ele. Ele é o gestor da produção dele e não uma empresa terceira. Mas o que vocês estão fazendo aqui, Diogo, Matheus, né, Marcelo? Vocês não são empresas terceiras? Também somos, mas nós levamos educação. Nós queremos abrir a cabeça do produtor rural que ele tem melhores possibilidades de rentabilizar o seu negócio. Porém, precisa se desacomodar. Tudo é análise, interpretação de mercado, gestão, planejamento, riscos. Quer ganhar mais sem ter riscos? Então, né, não se mexe do lugar que o risco é menor, mas o ganho também é bem menor. Exemplo, o que acontece na nossa região e outras também? O produtor rural fez a sua safra, produziu, colheu no método tradicional e deixou esse grão lá na empresa depositado. Ele sacou só, faturou aquilo que é da sobrevivência dele, dos custos dele. Aí ele evita de liquidar esse produto tangível, teoricamente, porque o produto já está na China, por exemplo. Atravessou o Atlântico, o produtor rural ele tem um valor de crédito. Então, esse grão que ele acha que tem o grão, e não é o grão, é o crédito daquele saco do dia, do valor. Por exemplo, hoje na nossa região aqui, estamos falando aí de R$ 154 o soja, R$ 81 o trigo e R$ 87 o milho. Então, nessa perspectiva, ele evita então eu vou usar esse dinheiro e colocar na poupança, né? Colocar numa LCA, numa renda fixa, né? LCI, LCA, CDB, CDI. Ou seja, não, peraí, mas se eu deixo no banco rende muito pouco, tem inflação, tem Selic, tem isso. Então, os produtores rurais, as empresas, elas estão ouvindo muitos termos técnicos, eles tentam se capacitar e buscam essa questão, porém, muitas vezes não chega como deveria. Então, qual que é a minha dica enquanto consultor? Para você jogar um jogo e ganhar o jogo, você tem que ter bons jogadores, um preparo físico ideal, né, um campo adequado, regras. Depois o Matheus vai comentar um pouco, o Marcelo. Quais são as regras da B3, que é a Bolsa de Valores? Vários termos técnicos aí, né, pessoal? Derivativos, a termo, alta, baixa. Então, na medida que a coisa vai acontecendo na live, vocês vão explicando também, né, vão colocando sempre uma analogia, um exemplo prático para o produtor entender um pouco melhor. Então, a segurança que se tem nesse mercado, a Bolsa de Valores não credencia qualquer um.
para fazer as suas operações, que os meninos estamos colocando aqui, com performance, com segurança, com análise de históricos anteriores. Ninguém está aqui dizendo o que tem que ser feito sem ter base anterior, né, Marcelo, Matheus? A Uinvest, a Riva, tem dados de clientes, de performance, de histórico. Então, eu, enquanto consultor, buscando gerar educação para o nosso público, é muito importante eu dizer aqui para vocês que a área comercial dos negócios rurais precisa avançar. Modelos americanos, da Europa, têm feito muito além do que o brasileiro faz. Então, o brasileiro precisa também entrar nesse jogo de segurar melhor fazer as travas, o mercado futuro, o hedge, que é gerar essa segurança, e olhar melhor para o seu mercado de gestão comercial, que é, de fato, vender o seu grão. Você vender o seu grão. Não por um WhatsApp, o lote tal, o preço está bom. Quem que está dizendo isso? Ninguém está criticando aqui o mercado nem o modelo de negócio. Estou dizendo que, estamos dizendo e afirmando que a rentabilidade aumenta se você ir ao encontro de uma gestão comercial diferenciada, que grandes performances vêm fazendo, outros países há muitos anos fazem, e precisa o brasileiro fazer também. Por quê? Porque o Brasil, até 2030, ele vai ampliar toda a produtividade dele em 30%, já computando os riscos. Então, a partir de 2025, o Brasil ele vai ser o maior produtor de tudo. Repito, o Brasil, após 2025, no planeta, ele será o país maior produtor de tudo que envolva alimentos comestíveis. Então, que mercado que é esse? Então, precisamos, sim, olhar para esse modelo diferenciado de negócios, estudar, fazer alianças com empresas que têm conhecimento, que têm participação de mercado expressiva, como é o caso da Uinvest, que é a educação, e da Riva, que tem como corretora cadastrada lá na XP Investimento, como um dos principais escritórios do Brasil, e a Agrodex Consultoria se atraiu com essa corporação em função de fazer todo um estudo, né? Nós estamos fazendo uma live aqui, né, Marcelo, à toa, né? A gente veio conversando há muito tempo, agregando conhecimento, somando forças para trazer ao produtor rural, nesse primeiro momento, que teremos muitos ainda pela frente, né, informações estratégicas de como você rentabilizar melhor a sua safra. Isso acontece, é possível, porém, precisa entender os mecanismos, as empresas ideais com os seus profissionais, que de nada adianta uma marca, uma empresa, são as pessoas que fazem os negócios, então as pessoas representam corporações, então o produtor rural é muito cultural, a questão da confiança, do fio do bigode, porém, são coisas que nos trazem mais a sabedoria do vovô, e hoje em dia o mundo está nas nossas mãos. Então o produtor rural hoje ele está informado, sim. Ele ouve falar sobre hedge, sobre trava, sim. Porém, precisa chegar até a mão dele a possibilidade. E esse é um dos nossos objetivos aqui também, né? Dentre algumas perguntas que o Matheus vai trazer, pessoal, eu quero trazer uma linguagem um pouco mais do campo. Então, o Matheus vai estar transcorrendo sobre como é que funciona esse tal mercado de commodities, que a gente ouve tanto falar na Bolsa de Valores, no Porto, no Prêmio. Qual que é a relação desse hedge? O que é o hedge, essa relação, né? As vantagens que tem você fazer uma proteção, mensurando todos esses riscos que são iminentes. Então, a pergunta é, Diogo, mas deixar o dinheiro na poupança tem risco? Sim, porque para a poupança superar o custo real da inflação, da Selic, do Risco Brasil, é gigante o esforço que ela tem que fazer para passar esse valor. É quase que assim, inviável que a poupança vá passar e ter um ganho real. Então, dificilmente, quem investe em poupança terá um ganho real no seu negócio. Então, esse nosso tema também transcorre sobre você ter, de fato, ganhos reais acima de Selic, de inflação, de Risco Brasil, e ter o seu negócio protegido. Os exemplos práticos que o Matheus está trazendo e vai trazer aqui em relação, poxa, mas eu não tenho silo na minha granja, na minha fazenda. Eu entrego o meu produto lá na cooperativa A, na cerealista B, na revenda de insumos C. Como é que funciona? Como o Matheus já trouxe um início ali. Isso vai seguir acontecendo. Porém, quem faz o jogo é você, produtor rural, com as informações, com a assessoria. E não terceiriza esse modelo de você vender na onda do mercado. Ah, estão falando isso lá no balcão da empresa tal. Estão falando isso no site tal. Não, calma aí. Isso são informações que temos que olhar
sim, para tomar decisões. Então, acho bastante importante, desculpa te interromper ali, Matheus, mas para que a gente consiga já deixar bem no trilho assim, a tua contextualização que está indo muito bem. Te devolvo a palavra aí. Não, perfeito. E assim, quando precisar de dar alguma explicação sobre termos técnicos, a gente pede a pergunta aí que a gente vai sempre parando e ajustando essas dúvidas. Pessoal, vamos lá. Seguinte, o relacionamento com a sua fornecedor de insumos, com a sua cooperativa que você é associado, ou com a cerealista que você já tem um longo caminho de negociação, isso não vai mudar, isso vai continuar da mesma forma. Por quê? A gente incentiva a trava na venda a termo, na sua entrega futura. Por quê? Isso é muito bom porque te garante um preço mínimo e que é barato. Então, o que a gente quer ajudar você é ir um pouco mais além, adicionar mais um novo produto na sua carteira, na sua rotina, que vai te trazer um ganho quando o mercado subir além da sua trava. Porque, normalmente, isso já é histórico, que todos os anos, na entre-safra, quando tem pouco grão, esse preço se valoriza de todas as commodities, e quando vem a safra, esses produtos eles vão, pela oferta e a demanda, desvalorizando ao ponto da quantidade da produção anual. Então, o que a gente quer te ajudar? No momento que você vai travar a sua produção, no momento que você vai fazer uma troca de insumos por mercadoria, a gente quer ajudar você a adicionar um produto novo. Tá bom, eu consigo na soja R$150 na trava para abril, maio de 2022. Tá bom, ok. Mas eu acho que a soja ela pode chegar a R$170, R$180. Como eu posso me proteger com isso? É nessa hora que a gente entra numa trava que é alta. Então, você vai travar ali a R$150, R$155 na sua cooperativa, no cerealista ou na loja de insumos, e a gente vai montar uma estrutura de opções para você colher a alta ali de 155, 160 até 180, depende da sua expectativa com o mercado. Então, a gente quer te adicionar um produto que possa te trazer um resultado ainda melhor, para você não deixar de ganhar também. E lembrando, tá, pessoal, o Matheus, ele está falando da abordagem operacional, né? E como que tudo isso funciona, eu acredito que talvez muitas das pessoas, muitos produtores ficam com dúvidas. Hoje nós somos um escritório credenciado a XP Investimentos Corretora, e dentro da XP Investimentos, ela disponibiliza essas possibilidades de você travar um determinado preço, fazer um hedge, fazer uma proteção em si, ou até mesmo uma alavancagem, depende do seu objetivo. Então, nós fazemos isso tudo pela XP Investimentos, tendo negociações direto na Bolsa de Valores, na nossa B3, né? É a Bolsa do Brasil, e podendo ter também acesso à Bolsa fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, inclusive. Então, assim, o operacional é tudo via XP Investimentos Corretora, né? Eu não sei se eu pontuei no começo da nossa apresentação, mas a XP, ela tem uma custódia, ela está chegando aí a quase R$1 trilhão. Então, é uma empresa muito séria, muito comprometida. Em valor de mercado, ela está maior que Banco do Brasil, maior que Santander. E, então, todo esse operacional hoje é feito pela corretora XP. Possui seu registro na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários. Então, a parte de segurança, de compliance, de auditoria, isso é tudo muito seguro, entendeu? Então, o nosso objetivo é o quê? Visitar o cliente, entender a perspectiva dele para o mercado de grãos, né? Dependendo do grão que ele produz hoje, e ver em qual ponto que nós podemos ajudá-lo. É buscar um hedge, é buscar travar um preço de acordo com uma oscilação de mercado, né? Então, assim, de uma certa forma, nós temos que entender o produtor em si, né? E não oferecendo somente esse tipo de trabalho, mas um trabalho de assessoria de investimentos como? Primeiro, buscando uma rentabilidade superior ao CDI. Eu não sei se todos sabem, mas a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, o que ela representa? Ela representa o custo do seu dinheiro hoje,
né? Inflação, índice de preços. Quanto mais papel, mais dinheiro a gente tem na nossa economia, mais inflação a gente tem. Então, no registro pelo Banco Central, em 12 meses, a gente tem uma inflação de quase 9% em 12 meses. Se a gente olhar retorno real, né, descontado, talvez quando se aplica um recurso da poupança, e se a gente vê um retorno real, a gente, não tem retorno real, entendeu? Então, assim, como melhorar isso, como otimizar cada vez mais um portfólio de investimentos, saindo talvez de investimentos que rende abaixo de CDI, buscar performances cada vez melhores, entendeu? Então, o mercado ele é muito amplo, a XP Investimentos tem uma infinidade de produtos a oferecer ao cliente. Nós fazemos toda uma assessoria, um DNA, e para entender o que o cliente busca e cada vez mais blindando seu patrimônio, rentabilizando ele cada vez mais, ajudando principalmente pessoas físicas e pessoas jurídicas, empresários. Aproveitando o gancho, Marcelo, e fazendo uma pergunta que acredito que alguns produtores rurais poderiam fazer, e fiquem bem à vontade, estou vendo aqui alguns amigos aí fazendo algumas perguntas, depois o Glênio aí está nos perguntando sobre qual o risco dessa operação, e consigo ganhar na alta após ter travado o valor da saca. É uma pergunta do ouvinte ali, nosso amigo, nosso cliente. Qual o risco dessa operação? Glênio, eu ia entrar nessa seara aí agora. Seguinte, vamos lá. A gente travou a 155, a gente travou ali uma trava de ganho de 155, 160 até R$180 na soja. A gente pagou um prêmio por isso. Vai depender muito da volatilidade do mercado, mas eu falo que é em torno de 3 a 7% da saca. Você travou aquele valor, você pagou o prêmio. Qual que é o seu risco? Ele não a soja não ir na direção sua, cair ali para R$120. Você vai estar travado a R$155 na sua cooperativa, no cerealista, e a gente vai perder aquele prêmio que a gente pagou, tipo um seguro para eventual alta. Então, o risco é o mercado não ir na nossa direção e o nosso prêmio virar pó. Mas, como você já vai estar travado na cooperativa, você já vai ter pelo menos ali um preço mínimo ali, que é a trava da sua cooperativa. Esse é basicamente o risco da operação. Você já entra sabendo qual que é o máximo que você pode perder. Então, isso é muito bom, porque ela te dá uma previsibilidade de caixa na sua produção. Porque como não exige margem e nem ajuste diário, só o prêmio, isso te ajuda bastante em relação para você fazer as contas de quanto você pode ganhar ou perder. Outro desenho interessantíssimo para os produtores, todos os produtores mais precavidos, eles não travam 100% da sua lavoura. Por quê? Caso dê uma quebra de safra, caso o mercado ande além de alguma expectativa futura, normalmente os produtores ali travam de 50% a 60% da sua produção. Fica ali 40% ou 50% sem travar. O que a gente pode fazer com o nosso produtor também? Fazer uma trava de baixa. Então, a gente pega daquele valor que está no mercado hoje e a gente desce a nossa faixa de ganho ali 100, 90, o que o cliente achar que a soja não vai chegar. Então, o que vai acontecer? A gente vai estar travado na baixa também. Se a soja cair o preço, a gente vai ganhar na estrutura de opções e vai vender a soja um pouco mais barata. Então, o nosso preço vai estar travado no preço de mercado. Agora, ao contrário, se a soja subir e atingir ali 170, 180 reais, o que vai acontecer? A gente vai, aquele prêmio que a gente pagou vai virar pó, mas a gente vai vender a nossa soja física ali a 170, 180 reais. E isso é muito bom porque a gente pode fazer dois desenhos para o mesmo produtor. Fazer uma trava de alta para a parte que ele travou e fazer uma trava de baixa para a parte que ele não travou. Então, esse desenho ele é muito interessante para o produtor. Outra coisa também, tem muito produtor que gosta de deixar os seus cereais guardados, às vezes de um ano para o outro, ou esperando melhorar
às vezes ele não tem necessidade de trava, e esse produto dele está na cooperativa. Isso exige um custo de armazenagem. A gente também consegue fazer o seguinte, tá bom, o preço de R$155 é bom, mas ele acha que pode chegar a 70, ele vende o seu produto hoje, libera esses custos de armazenagem no futuro e ele monta uma trava de alta para ele poder pegar essa alta que ele está na expectativa. Então ele coloca esse dinheiro do produto dele que está guardado no bolso, libera os custos de armazenagem e ainda colhe uma eventual alta ali na frente. Então, assim, tem N desenhos de operações. A gente não gosta de entregar um produto quadrado para o produtor que fala, ó, se você não se encaixar nesse produto, a gente não consegue te atender. A gente não trabalha dessa forma. Como é que a gente gosta de trabalhar? Qual que é a sua necessidade? Qual que é o seu preço? Qual que é a sua quantidade? Vamos desenhar um produto que seja ideal para você. Para você desenhar o seu fluxo de caixa, desenhar o seu custo de produção da forma que você acha melhor. E isso é muito importante. Ok. Nesse alinhamento, Matheus, a gente fica sempre com dúvida. Alguns anos atrás funcionou melhor o mercado tradicional de captação de crédito via custeio, que é o Plano Safra, o MCR, o que é muito importante pelas taxas, teoricamente, aí, em alguns anos subsidiadas, né? Mas quando a Selic derrubou a 2%, 2,5%, o produtor rural acabava não enxergando esse subsídio, onde que no Plano Safra ele estava pagando ali o seu custeio, seus investimentos, em média, de 6% a 9% ao ano, fixo, né? Excelente para quem está pagando juro, porém sempre ficava essa ansiedade, porque anos atrás funcionava muito bem o pré-custeio. Teve chances aí de nós, em fevereiro, início de fevereiro, estar com o dinheiro de pré-custeio na conta corrente dos clientes, né, em alguns bancos operando pré-custeio, no Plano Safra, alguns recursos controlados, recursos internos do próprio banco. Isso era muito atrativo para o produtor rural fazer a compra dos insumos. Então, ele é bastante negociador na hora de comprar os seus insumos, ele faz as cotações, a orçamentação. Então, no nosso ponto de vista, a inteligência do negócio, ela se baliza em 3 grandes pilares, né? Que é a informação de mercado, você vai ver os custos, os preços, o cenário, política, economia, questões sociais, internacionais, a gestão dos teus custos e da tua parte comercial. Então, gestão de custos comercial através da sua interpretação dos dados, das notícias, dos mercados que por ali você transita e também em outros que você não transita, mas interfere. Por exemplo, petróleo. Interfere diretamente no combustível da colheitadeira, do trator, do nosso veículo, do caminhão, enfim. Que hoje é uma porcentagem do custo muito alta na lavoura. Perfeito. Teve anos aí, a gente assessora produtores rurais das antigas aí que nos comentam, né, que há anos atrás nem se colocava o diesel como um custo, ele entrava meio que no bojo lá, né, no troço, no saco inteiro. Então, olha o que é o impacto em percentual hoje, o custo energético de uma propriedade rural. Então, nesse aspecto, a gente quer deixar claro para os produtores rurais que você explique também, como tu deu o exemplo, poxa, se eu quiser colocar a mão no dinheiro antes, numa hora melhor para comprar meus insumos, porque às vezes a pressão está tão grande com essa pandemia que a compra dos insumos está havendo um jogo, né, do tipo, aumentou por causa da pandemia, ok, mas aí é do quilo do sabão até as peças da aeronave que ampliou o valor por causa da pandemia. Uma coisa ou outra, tudo bem. Claro, tem as grandes corporações que seguram, a gente ouve falar até em questões logísticas internacionais de segurar navio, etc., aí, que mexe nos preços. Então, tem situações bastante complexas aí, que não é o caso agora, mas quem está pagando essa conta é a ponta final. Então, o produtor rural, quando ele não consegue comprar na hora certa, vai onerar para ele. E muitas vezes ele está dependendo do crédito, do custeio, que os bancos também estão tentando performar uma agilidade, mas existe o Tesouro Nacional, existe o Banco Central, o BNDES, as regras do Fundo, né, Monetário Nacional, todas essas regras, até esse dinheiro, às vezes, o orçamento que os nossos gloriosos políticos, que a gente quase não via ontem, né, pelas ruas,
eles têm que aprovar a lei orçamentária. Então, esse ano, o Plano Safra ele foi aprovado nos 49 do segundo tempo da prorrogação. Então, isso nos deixa apavorado. O único setor que segura esse país sem onerar é o agronegócio. Chega a cada R$ 1 movimentado no agronegócio, ele gera possibilidades reais de ganho de R$ 9,00 a 32. Repito, R$ 1 injetado no agronegócio, em toda a cadeia, ele se transforma de R$ 9,00 a 32. Tá, peraí, o que é isso? É o que segurou esse país nos últimos 2 anos. Então, é nesse aspecto que esse dinheiro, esses recursos, precisam chegar antes na mão do produtor rural. E os nossos políticos, muitas vezes, parece que tem amnésia, que finge que não sabem. Então, esse ano, a lei orçamentária foi aprovada muito tarde. Então, esse dinheiro não chegou. Tem um monte de dinheiro? Tem. Diogo, conversa com quantos bancos? Com todos. Eu não converso apenas com o atendente da rede bancária que está no ponto na cidade que eu estou sediado, nas regiões que eu transito. Nós conversamos com os executivos, certo? Nós temos ligações, dependendo da situação, até Brasília, para tentar entender tudo isso, buscar velocidade, mas é difícil. Tudo depende de política. Então, queira ou não, nós temos que entender de política, principalmente a política agrícola, e aí que entra, né, a análise desses mecanismos para também ser alternativa. As pessoas também acham, né, Marcelo, Matheus, que às vezes, então, estão me dizendo por aí que eu tenho que pegar minha grana aqui e colocar num risco maior. Não, existem a diversificação. Quero que tu traga também, Matheus, um pouco desse assunto, diversificação, e vocês tratam com maior zelo e estratégia o risco do negócio. Então, não é assim, gente, vamos pegar um recurso e largar nesse mercado futuro, nesse termo, nessas ações, e um volume muito grande em percentual. Não, é tudo dentro de uma segurança para você subir os degraus firmes e ter os ganhos melhores do que o mercado tradicional oferece sem ter essa gestão comercial. Então, um dos principais pontos é esse medo, esse pavor, certo? Onde é que vai parar o meu dinheiro se eu fizer um contrato, né, a termo, se eu fizer uma trava, como o Matheus falou? Gente, e o Marcelo reforçou ali, gente, é bolsa de valores, é corretora credenciada, com performance entre as principais do Brasil, escritórios credenciados, não tem esse... O seu contrato, produtor rural, sua produção, você colocou lá no seu físico, lá com a sua cooperativa, com a sua cerealista, vai acontecer por ali o grão físico, esses contratos vão transitar, esse dinheiro, esse volume, esse papel, esse contrato, ele vai transitar pela regra, pela segurança. Então é isso, gente, não tem que ter muita dúvida na questão do modelo do negócio, mas em si, como fazer ele, e é isso que estamos propondo, né, tranquilizá-los, né, os nossos ouvintes aqui, e o Matheus vem conduzindo muito bem aí, junto com o Marcelo, né, o desenrolar de que é essa questão prática, dando os exemplos. O Marcelo vai explicar muito melhor do que eu a questão da segurança, a questão da visibilidade dos seus investimentos. Olha, acho que já liberou para a gente. Então, assim, o Marcelo vai explicar melhor do que eu, que é com maestria, como funciona essa parte de onde você vai ver seus investimentos, como é que você vai acompanhar, como que isso é protegido. O Marcelo vai explicar aí para vocês. Legal. Bom, pessoal, quando a gente pensa em estruturação de portfólio, quando você quer otimizar, investir melhor o seu dinheiro, né, que talvez você construiu ao longo do tempo, talvez você ganhou de uma determinada herança, e como que você consegue estruturar um portfólio. Primeiro, que a gente tem que entender perfis de investidores, a gente tem que analisar quais são os seus objetivos, quais são as suas necessidades. Não pensando somente em 3 tipos de perfil, um perfil conservador, um perfil moderado, um perfil agressivo, mas entendendo o que o cliente vai buscar ao longo do tempo, se ele tem seus objetivos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Então, a gente estrutura um portfólio para o cliente, entendendo necessidade de liquidez de recurso, necessidade de reserva de emergência, né? Uma reserva de oportunidade, e não só de oportunidade, mas pensando nas possibilidades que o mercado gera, né? A gente não precisa, talvez, buscar
investimentos através de emissão bancária, através de um CDB, de uma LCA ou de uma LCI. Nós podemos buscar investimentos através de uma CRI, de uma CRA, de uma debênture, através do Tesouro Direto, né? Isso olhando para a segmentação renda fixa, né? Que te garante uma determinada renda anualmente, uma determinada taxa contratada, né? E não só isso, mas a gente olha também para a renda variável, fundos de ações, fundos multimercados que mesclam cada segmentação dentro da sua estrutura, né? Um fundo de investimento. Buscamos aplicações via fundos imobiliários também, que faz todo sentido quando o cliente busca uma renda passiva, né? Um recurso que ele pode usufruir todo mês ou até mesmo utilizar ele mesmo dentro do seu portfólio. E não só pensando numa alocação nacional, né? Alocar dentro do Brasil, mas buscando fugir talvez do risco Brasil, do impacto macro que muitas vezes gera em bolsa de valores, né? Nas oscilações constantes, mas buscar alocação internacional através de empresas consolidadas fora do Brasil. Então, quando você olha um portfólio de investimentos, uma estruturação de carteira, você tem que analisar primeiro o que aconteceu no passado, tentar fazer boas estimativas, né? E tentar um portfólio descorrelacionado. E claro, pessoal, entendendo o objetivo do investidor. Eu quero ter uma renda passiva, eu quero só ter acúmulo de capital, eu quero uma liquidez que me dá uma oportunidade maior que o CDI, né? Então, assim, entendendo os objetivos. E por que diversificar um portfólio? Eu sempre falo, se a gente colocar todos os ovos em uma única cesta, o risco é muito grande de essa cesta cair e todos quebrarem. Então, o que a gente pode fazer? Vamos colocar parte do seu patrimônio em determinada categoria de ativo, entendendo o seu perfil. Se eu tenho um perfil conservador, vamos buscar boas taxas a mercado, né? Vamos buscar no mercado secundário taxas pré-fixadas, taxas pós-fixadas e, de uma certa forma, blindar o patrimônio como? Procurando ativos que têm uma remuneração à inflação dentro deles. E isso a gente chama indexador. É buscar uma taxa IPCA mais uma taxa pré-fixada, né? Ativos que são isentos de imposto de renda, que possuem benefício fiscal. E não só pensando no acesso que a XP pode te dar ao mercado de capitais, mas pensando também numa sucessão patrimonial, num planejamento financeiro. Então, diversificar é com o intuito de quê? Diluir cada vez mais o risco, independente do ativo que você aplica. E fala um pouco, Marcelo, sobre como que você vê esses investimentos, como é que você acompanha, qual que é a garantia dos investimentos de renda fixa, multimercado, ações. Legal. Isso é um ponto muito importante, porque eu sempre brinco, e isso é comprovado, né? Rentabilidade passada não garante rentabilidade futuro, não é nada garantido, né? Então, o que a gente tem que fazer o tempo todo? Monitorar o mercado, monitorar quais são as projeções para uma Selic, para um aumento nos juros, para um aumento na inflação, né? Como está o câmbio, a variação cambial do Brasil, né? A gente sabe que o real é uma moeda muito desvalorizada frente ao que a gente tem fora do Brasil, né? Internacionalmente. E como que a gente pode pulverizar ou diluir, de uma certa forma, cada vez mais o risco, né? Acompanhando o mercado, tendo um corpo técnico ali, olhando para cada área, né? Eu estou olhando para a renda variável, para um perfil de cliente mais moderado agressivo, ou até mesmo agressivo, ultra agressivo, né? Então, a gente tem que ter essas pessoas ligadas diretamente nesse segmento para acompanhar em tempo real o que está acontecendo, né? Então, um portfólio ele é estruturado a longo prazo. Investimentos que a gente busca retorno maiores, nós nunca podemos olhar no curto prazo. A gente olha sempre cada vez mais no longo. E quando eu digo longo prazo, é a gente analisar 1 ano, 2 anos, 3 anos de investimentos, ou até mais que isso, né? Então, assim, pessoal, primeira coisa, vai estruturar um portfólio, uma carteira de investimentos, você tem um determinado patrimônio, prioriza quais são os seus objetivos, quais são suas necessidades. Depois, vê o que te gera mais conforto. Se é algo que vai te gerar desconforto, você não tem um perfil agressivo. Entendeu? Então, é mais ou menos nessa linha. Certo. Aproveitando o gancho, Marcelo, temos uma pergunta aí de um ouvinte, que é Eusébio Pedroso, nosso contato também, amigo aí, parceiro, foi aluno nosso na universidade. Legal, bacana. Ele questiona, assim, a questão a carência, o prazo, a data. Então, digamos que o produtor rural faça essa trava, né, para buscar uma alta aí, ganhar na alta,
usando o seu físico, o seu grão físico lá com a sua cooperativa, com a sua cerealista, sua revenda de insumos, tudo bonitinho. Então, explica para eles aí a questão da data, né? Então, isso é pré-definido, né? O contrato vai estabelecer essa data, ele vai ter ideia de quando que isso vai se liquidar. Então, nos traz aí, por gentileza, esse exemplo. Perfeito. O seguinte, o mercado futuro de commodity, ele sempre vai seguir o fim da safra, para você não ficar descasado ali com as operações de hedge. Então, a soja, normalmente a gente tem vencimento abril e maio. Então, assim, a gente sempre vai pegar o fim do contrato da sua venda a termo, da sua entrega futura. Então, a gente sempre casa muito bem esses vencimentos para você aí não ficar descoberto em algum dos dois contratos. Lembrando que, se no meio do caminho até o vencimento a soja der uma alta de preço e a gente já tiver satisfeito com o nosso ganho, a gente já sai antes, já coloca o lucro no bolso e aí a gente já se prepara para uma nova safra, para uma nova trava na próximo ciclo. E vai depender muito das características do contrato, né, Matheus? Exatamente. Sim. Importante essa informação é que, se havendo esse cenário positivo, se pode sair antes, então, como o Matheus relatou, então a gente é bastante importante entender, né, esse mecanismo aí, buscando, às vezes o produtor rural ele tem algumas oportunidades, que ele trabalha muito a questão da compra dos insumos futuros e tudo mais, a questão de, às vezes, assumir um arrendamento de uma proximidade da localidade dele, que ele precisa, às vezes, antecipar 1 ano, 2 de arrendamento, ele precisa levantar recursos. Então, tudo isso que o Marcelo trouxe, da diversificação, do perfil sendo arrojado, né, sendo um pouco mais, vamos dizer assim, preservado. Então, tem várias alternativas de você trabalhar a renda fixa, a renda variável, o mercado de commodity, e estar esse volume nas suas mãos possível de você botar a mão de imediato, né, para algumas oportunidades que você precise tomar no longo da sua gestão do seu negócio, principalmente com compra de máquinas, de insumos, arrendamentos, sejam renovações ou você ampliar a sua área através de volumes de arrendamento também, com esse quesito de você estar com essa liquidez disponível, né, como o Marcelo comentou, não tem como colocar os ovos na mesma cesta. A cesta resbalou, caiu, quebrou tudo. Então, precisa ser diversificado da melhor forma, pensando justamente nisso. Em algum momento, eu preciso colocar a mão nesse dinheiro antes do previsto. Por exemplo, está aqui o modelo que nós estamos trabalhando. Vai ser esse. Para que apareça uma oportunidade, você também precisa estar, né, disponível a dar esse passo nesse sentido. Então, tudo isso, gente, é a estratégia do tema da nossa live. A gente vai se encaminhar já mais ou menos para o final, mais uns 5 minutos aí. Então, o quesito principal é educação. Como podemos nos educar numa via de mão duplas, né? Quem tem um conhecimento da produção são os produtores rurais, não somos nós, né, Marcelo, Matheus, Diogo, e as empresas que representamos. Quem tem esse conhecimento de produzir com qualidade, de sol a sol, e defender o solo brasileiro, que temos o CAR com 26% de preservação ambiental dentro das propriedades rurais. Isso é um mérito agrícola dos produtores rurais. No mundo não existe isso. A área preservada no Brasil é maior do que a Europa. Tem muita gente falando besteira, bobagem por aí, seja esquerda, direita, centro, alto, baixo, branco, preto, não interessa. Cada um tem que entender, de fato, o que é esse Brasil. É um agronegócio forte. Eu sempre dou o exemplo assim, né? Comento nas minhas aulas com alguns alunos, com alguns clientes também. O agronegócio, ele é um elefante caminhando lá na selva, né, lá no ambiente dele. Então, a minha pergunta é, quem é que para esse elefante? Ninguém para um elefante. Aonde ele quer chegar, ele vai chegar e ponto. De repente, ele vai cruzar com o leão, com o rei da selva, e vai dar uma enroscadinha ali, aqui, né? Mas vai seguir o trajeto dele. Então, gente, o agronegócio brasileiro é um elefante. Ninguém para esse país. Não interessa quem é chinês, quem é europeu, quem é americano, quem é partido, quem é governo, quem foi, quem vai ser, quem é. Não interessa nada disso. Interessa as informações de mercado, você gerenciar os seus custos e você ter o controle comercial do teu recurso. Esse é o tripé
da estratégia inteligente de um negócio e simples assim. Qual que é o caminho? O como. Como farei isso? Com que empresa? Com que pessoas? Com que metodologia? Isso é educação, é ter esse conhecimento e não seguirmos assim, ó, somente olhando para uma determinada situação de modelo de negócios que funciona bem, tranquilo, tudo certo, porém, nós precisamos ampliar a renda do produtor rural e da cadeia produtiva do agronegócio. Estamos com muitas multinacionais aí levando os recursos brasileiros, né, as nossas riquezas, e isso precisa ficar nas mãos do agronegócio enquanto setor, respeitamos todos os outros setores, os nossos executivos aí trabalham com todas as áreas do Brasil inteiro, então nós estamos aqui num nicho de mercado, né, para deixar bem claro. Então a Uinvest, a Riva, atende todos os mercados possíveis, pessoa física, pessoa jurídica. Nós estamos falando hoje aqui de agronegócio, que é um braço que eles têm forte, já de experiência, e que podem nos assessorar com segurança, trocar ideias de formas localizadas, seja informações, né, Marcelo, de São Paulo, que vocês atuam, seja Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná. Então é isso, nós precisamos nos aliar com a informação, com pessoas sérias, com valores, para quê? Nos abraçarmos e darmos o próximo passo. Não podemos andar muito assim, temos que ampliar a nossa visão. E esse é um dos objetivos da nossa empresa, né, da nossa equipe aqui, Agrodex Consultoria, Moreira Imóveis Rurais, já conduzindo um pouco a minha fala para o final, depois eu passo a vocês. Para nós é uma gratidão aí interagir com vários contatos, pessoas novas também, sejam bem-vindos. Sigam nós no Instagram, então, ao Invest é @WeInvest, então WeInvest com W, no Instagram, @Invest, @Agrodex, então tem a @Riva, né? Depois o Marcelo fala um pouquinho do Instagram, então, da Riva. Pessoal, é mais ou menos isso. O objetivo, o passo inicial é esse. Renda fixa, renda variável, né, contratos futuros de commodity, o grão do produtor rural, o cereal, que vai bater 300 milhões de toneladas em 2024 para 2025. Estamos hoje, já a Conab anunciou um recorde para 262 milhões de toneladas de grãos produzidos no Brasil. Estamos acompanhando o manejo lá dos Estados Unidos, vem aquelas informações, e deu um relatório da USDA. Então, acompanhe isso. Gente, a tendência é alta. No meu humilde ponto de vista, estamos aí com 20 anos de experiência na área do agronegócio, nas empresas de consultoria, de empresas que passei, a universidade, negócios que a gente desenvolve com diversos tamanhos de propriedades e empresas. Temos muitas informações bem estratégicas que chegam até nós. Os executivos da Uinvest e da Riva também, gente, eu estou bastante satisfeito e contente em poder fazer a troca de figurinha e me atualizar full time com eles. Gente, então é bastante importante nós estarmos se atualizando da mesma forma recíproca, né, do que é o nosso agronegócio aqui no Rio Grande do Sul. Eu repasso a eles a nossa visão, a nossa interpretação. Então é isso, é uma união de forças para que nós possamos aumentar a rentabilidade como soluções financeiras do agro, que é o tema da nossa live aí. Então, já devolvendo a palavra a vocês aí, Marcelo e Matheus. Perfeito. Só queria reforçar um ponto, é que o produto ele é secundário, ele é commodity, como a gente está conversando. Então, assim, o que é muito importante vocês analisarem e verem é o nível de serviço. E é o nível de serviço que a gente presta, que a gente fica muito satisfeito e muito confiante na relação entre nós e o cliente. Por quê? A gente sempre está junto com o nosso cliente, sempre fazendo uma gestão ativa, sempre identificando oportunidades, sempre ajudando ele a montar um produto que seja para ele, e não para uma massa, e se ele couber na massa, ele vai ser vendido. Então, o que é muito importante é o serviço que nós prestamos. Então, isso eu tenho certeza que o Marcelo tem o mesmo pensamento e todos aqui do nosso escritório. Então, é isso que eu queria reforçar. Me coloco à disposição para eventuais consultas, eventuais conversas, reuniões, para a gente poder, às vezes, desenhar um produto para vocês e que a gente possa aí, trabalhar aí, não só essa safra, mas várias outras safras aí, na proteção da sua commodity e também surtindo efeito nos seus próximos investimentos, na sua aposentadoria e o que mais a gente conseguir fazer juntos aí. Exatamente.
Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer principalmente a Agrodex, né, por ter esse intuito de criar uma live, de disponibilizar e disseminar cada vez mais a cultura dos investimentos. Gostaria também de agradecer muito ao Invest, né, que faz parte do grupo Riva Investimentos, escritório credenciado XP Corretora, e falar que estamos sempre à disposição, não temos fronteiras para atender nenhum tipo de cliente, estamos à disponibilidade de todo mundo. Queremos entender cada vez mais o investidor, buscar atendê-lo, ajudá-lo em todas as pontas. Lembrando, olhando para o mercado de capitais, olhando para um planejamento financeiro e principalmente para uma sucessão patrimonial. Então, tentamos, de uma certa forma, englobar tudo isso em uma estrutura patrimonial e um portfólio de investimentos. Agradeço aí todo mundo pela participação também, tá bom? Ok, então, pessoal, então pode interagir conosco aí pelo Instagram, como o Marcelo e o Matheus comentaram, então vocês podem fazer conosco aí simulações, sem compromisso, fazer interpretações, e vamos avançando, tirando as dúvidas até que você se sinta seguro aí, né, a dar esse passo. E é muito importante buscar isso, que é o que está acontecendo, é o futuro, e ter o controle comercial dos seus rendimentos, da sua safra, é muito importante. Vamos fazer um print aí, pessoal, só para nós registrar aqui o nosso momento, então. Vou fazer um print que já mando para vocês aí. Beleza pura. Então, agradecemos mais uma vez a todos. Vai ficar gravada a live aqui. Estamos encerrando. Um abraço, né, um desejo de uma Expo Direto aí extraordinária no nosso Rio Grande do Sul, região sul do Brasil também, que acaba participando bastante da Expo Inter, para que tenhamos aí bons negócios e um agro aí em evolução. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Obrigado.